Parte final de A Medicina Tibetana. O Dzogchen, Kundalini Yoga e advertências necessárias. Vamos explicar do porquê há riscos, mesmo no despertar. Você imagine uma corrente elétrica sendo desviada, um fio descascado em contato com uma superfície condutora elétrica. Acidentes acontecerão. Se não ocorrer um curto-circuito, quando duas coisas que não devem se encontrar se encontram, sem ser um momento, sem isolamento, porque as coisas são polares, tudo trabalha na polaridade, e estamos aqui para compreendê-la, não mais que isso, e isso é a evolução, a compreensão, não para nos tornarmos sóis ou barras de ouro. Nós temos que despertar a compreensão de tudo o que está acontecendo nisso que chamamos por existência. No princípio, e a gente já falou um pouco disso, no terceiro dia da criação, ligado à Terra, porque tudo se repete no céu como na Terra, e na Terra como no céu. Aconteceu uma cosmogênese e antropogênese particular ao ambiente terrestre. Na terceira raça, Lemuri, foi nos dado a mente, o que em tibetanos vamos chamar de Sende, a mente periférica, já falada no outro vídeo. Mas tínhamos um ponto que foi evoluindo de chakra em chakra. Na primeira sub-raça, ou melhor, raça raiz, sub-raças são aquelas que vêm depois, na mesma raça, desdobramentos dessa. Tínhamos apenas o ponto Rigpa. Esses são os Chayas, ou os Arcontes, Arcádios, os protoplasmáticos, aqueles unicelulares. Na verdade, classificar como unicelular, na verdade, não faz um sentido, porque não existia célula, e era sim uniatômico, um átomo. Rigpa. Depois passou a se dividir a partir do ponto único que tudo começa, tanto nas espécies como nos ambientes, nas construções dos universos. Isso sobe para um outro centro operativo. É desenvolvido um segundo chakra. Agora temos o chakra sexual, aquele que possibilita a divisão. Já começa a polaridade sobre a Terra. Na terceira raça raiz, a Lemuri, acontece um choque consciencial, que podemos também chamar de choque térmico ou de temperamentos. Quando é dada a mente que os anjos se plasmam na estrutura humana, que ainda até os Lemures era astral, não tínhamos ainda corpos sólidos de carne e osso. Ao subir esse ponto consciência Ringpa, ele é desviado para a esquerda, ele é puxado, porque antes não existia a Lua. A Lua passou a orbitar a Terra com um evento que aconteceu em torno dela, que a empurrou para a sua órbita. Então a Lua começou a puxar
todo tipo de liquefação que existisse. Como eram corpos ectoplásmicos, mistura de água e fogo, o nosso ponto foi puxado para o lado, desviado. E em torno dele passou a ser construído para futuro uma forma de um coração. E o sangue já existia como forma embrionária. O plano do fogo. Lemúria. Lemúria está ligado intimamente ao plano astral. A tônica vulcânica. Inclusive as lendas de chamas religiosas, infernais, que pune os pecadores, está ligada a um nível do astral. Apesar de não todo. Não ouvideiam escolas que detonam um dia da criação como o terceiro dia. O dia do faça-se a luz, porque ela não existia. Então, se ela deve ser feita, é porque não existia. Então, tudo isso a gente tem que deixar claro, para realmente nos tornarmos iniciados, saber o que falamos e saber o que pensamos sobre as coisas que ouvimos. Então, esse símbolo tibetano muito antigo aqui mostra isso, o desvio. E essa mente faz isso até hoje. Agora, onde entra Kundalini e sua yoga? Kundalini não sobe apenas com Tantra, com a questão sexual. Os gnósticos estão meio certos. Apesar que tem até um ditado, né, uma pesquisa que foi feita, até um pouco cômica, que 100% dos homens da Terra aceitariam uma maçã, mesmo que envenenada, ou uma fruta qualquer, de uma mulher nua, fazendo, vamos dizer, uma alegoria ao evento bíblico, histórico, talvez com E e não com H, que pode ser um conto lúdico, iniciático, simbólico, do Jardim das Hespérides, o paraíso terrestre que deixou de ser. Mas o que deixou de ser? Entra a mente nisso aí. A mente começa a questionar, e no a gente adquirir inteligência, também foi uma porta para a demência. E a demência nos tira a paz, o sossego. Já não aceitamos as coisas como elas são a partir dali. Só que queremos mais e mais e mais e complicamos nesse querer mais, porque não temos espaço em nós para guardar o que a gente anela, deseja. Então, Kundalini sempre participa de qualquer ato cósmico, seja no ente ou no ambiente. Para ter existido a primeira raça, Kundalini estava em pleno matrimônio, envolvendo, como um útero, o nosso átomo Rigpa. E ela sobe junto. Só que chega na terceira raça, ela estaciona. Porque depois os corpos começam a ter uma forma de um diafragma que divide e uma válvula pirolo. O que possibilitaria depois do ser humano, quando ele fizesse uso, consumo, para extrair energia da natureza, o alimento que entrasse pela boca, futura boca, não retornasse. Então há uma barreira, já física, mostrando algo metafísico. Começou lá no sutil. Porque, apesar de um regente cósmico ter se rebelado com outro dizendo que não, eles conseguiram fazer um trato em que ficou
uma situação imparcial. Vamos dar a mente, mas vamos agradar gregos e troianos, colocar uma barreira para que a coisa não saia na tangente. Mas, mesmo assim, a mente dá um jeito. Então você imagina a Kundalini, se ela subisse agora em sua coluna, por todos os 33 graus da maçonaria, porque são 33 vértebras, e cada uma é uma iniciação. Até o meio temos as iniciações menores. Por isso sentimos muitas dores nas costas, até dizem que não somos adaptados à Terra para a sua gravidade, porque está relacionado às iniciações menores, o cotidiano, as tranqueiras da vida. A partir das costelas, e as costelas refletem raios de sol em torno do coração onde está o sol Rigpa, começa um outro tipo de iniciação. E se ela fosse direto, queimaria o corpo como uma febre. Então veja que importante essa advertência. Seria como se todo o seu sangue subisse para a cabeça. E devemos entender que, como a gente já conhece, pelas regras normativas médicas, o que pode ser bom para um hipotenso pode ceifar a vida de um hipertenso. Sal, cloreto de sódio, por exemplo. É muito útil para o hipotenso poder se estruturar, mas um hipertenso é morte certa, na maioria dos casos, dependendo da quantidade absorvida. E Kundalini pode também ser comparada a uma locomotiva. Ela anda sobre um despenhadeiro. Chega um ponto que desvia o trilho para fora dessa montanha. Imagine. Teria que ter uma estrutura muito forte para suportar, porque não foi possível aos construtores quebrar a pedra. Digamos que a pedra era de paralelepípedo. Então, teve que se construir uma estrutura muito forte que sustentasse o peso de uma locomotiva. Compare a locomotiva com Kundalini. Um poder estrondoso. Se Kundalini não passasse reto, e se fizesse isso, o queimaria por completo, desviasse ao seu coração, e se seu coração não estivesse preparado, o explodiria. Por isso que devemos hoje, como quinta raça, apesar disso, se preocupar com a quarta coisa, o quarto chakra, o cardíaco, que é o atraso. Porque a consciência materna de união de espírito e matéria, Kundalini e Forrati, só podem se encontrar no coração. Por isso que você deve cuidar do seu coração, não só o físico. Se a consciência não passar por um coração sereno e ser digesta, ser equilibrada e equiparada, ela não deve subir para o cérebro, sob o risco, inclusive, de morte física. E também podendo destruir os outros veículos, porque são mentais, são muito sutis. Pode-se queimar um fio com uma corrente maior do que ele suporta. Então imagina os nossos fios de vida, fio de prata. Podemos perder a nossa alma. Ah, mas como pode a iluminação ser má, me matar? O sol é maravilhoso e mata as plantas,
com sua radiação nos cega se olharmos para ele, então não podemos brincar com o poder, porque não somos poderosos para o ter. Então essa Kundalini e esse Forrati só podem se encontrar num coração preparado. E como se prepara esse coração? Com ação.